Então, que você esteja animado para viver tudo aquilo que Deus tem no mês de novembro, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos começar a nossa palavra, vamos ministrar o dízimo e a oferta no final, como sempre a gente faz, né? No final, temos a nossa oração, amém? O último culto do mês, a gente está fazendo um momento de oração, onde os diáconos estão todos preparados para esse momento, para orar a sua vida, para a glória de Deus, amém? Porque eles absorveram toda a palavra do mês, estão tudo cheios para poder impartir sobre a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Falei a beça, alguém traz uma água para mim, por favor? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a visão celestial, tá? O tema da palavra é visão celestial. Vamos falar sobre a visão celestial, a importância da visão celestial, para que a gente possa continuar e fechar o nosso entendimento de tudo aquilo que ministramos esse mês, acerca da igreja, acerca da importância de vermos o desenho de Deus, amém? De entendermos, né, pela perspectiva de Deus, pela visão celestial, o que é a igreja, e é que a gente possa ver a igreja verdadeiramente como casa de Deus, como coluna e fundamento da verdade, amém? Como está lá em 1 Timóteo 3,15, que vai dizer que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, amém? E para que a gente possa ver a igreja dessa forma, a gente tem que estar alinhado à visão celestial, amém? Aquilo que Deus quer nos mostrar, nos governar, nos moldar. Estamos entendidos? Diga amém. Esse é um tema, a visão celestial, é um tema amplo, né? E a gente precisa examinar dentro de uma exposição estritamente bíblica sobre o que é a visão celestial, tá? Porque a igreja do Senhor, entender sobre a igreja do Senhor, não é falar sobre uma organização, porque a igreja não é uma organização, mas é um organismo vivo de Deus, amém? A igreja, ela não é uma instituição, a igreja não é uma denominação, a igreja é o corpo de Cristo, amém? Então a gente precisa examinar, tendo um olhar não natural, mas um olhar celestial sobre o que é a igreja. Então a gente precisa ter uma linguagem bíblica, um entendimento bíblico, para que a gente possa entender a igreja do ponto de vista de Cristo e do ponto de vista apostólico, que é o fundamento da igreja. Amém, igreja? Então eu quero falar hoje sobre essa questão da visão celestial, para que a gente entenda que isso não é um assunto místico, amém? Visão celestial não é misticismo, amém? Não é comum hoje nas igrejas falar muito acerca da visão celestial, estritamente bíblica, porque entrou muito misticismo, muita coisa mística dentro da igreja, e a gente acaba saindo da Bíblia para viver de experiências, mas a nossa experiência tem que estar respaldada na Bíblia, amém? Senão se torna um misticismo, se torna uma feitiçaria, se torna um ocultismo. Então tudo tem que estar pautado na palavra de Deus, amém? E no final desse culto, eu espero que você possa entender mais um pouco acerca da igreja, não dentro de um conceito doutrinário do homem, mas dentro do conceito de Deus, amém? Para que a gente possa viver a sua vida, viver o seu propósito. Então a gente precisa sair da superficialidade que tem se tornado a igreja. Dentro do contexto que nós vivemos hoje, como igreja no geral, a igreja ela está muito superficial. A igreja ela se tornou muito rasa, para que ela possa então adicionar aquilo que ela deseja e moldar ela da forma que o homem deseja, né? E acabamos ficando afastados do modelo, do conceito bíblico da palavra, daquilo que é a igreja, daquilo que realmente importa, amém? Então, falar sobre a visão celestial é falar dos assuntos elementares da Bíblia, amém? Não tem nada de novo ou extraordinário. A visão celestial é um fundamento, um assunto elementar, que parece que ficou perdido ao longo do ensinamento da igreja. E se nós parássemos para prestar atenção, se uma pessoa, algum apóstolo, alguém que viveu nos tempos de Jesus ou após Cristo, pudesse ressuscitar e visse a igreja hoje,
talvez os apóstolos achariam que o que vivemos hoje como igreja não passa de uma seita. Porque hoje a igreja, dentro do seu contexto geral, não é mais a igreja apostólica pela qual Cristo morreu, se entregou e ressuscitou. Foi adicionado muita coisa dentro da igreja, muito engano penetrou dentro da igreja, o evangelho foi diluído com muitas águas, e essas águas nem sempre são águas puras e cristalinas. Então, se uma pessoa do tempo apostólico ressuscitasse, viesse ver a igreja, visitar a igreja que nós temos de maneira geral, e achar que a gente não é a igreja do Senhor, que é uma seita, mas isso precisa mudar, amém? Porque a igreja pela qual o Espírito Santo veio habitar e tornar ela o seu santuário, a sua habitação, precisa ser estritamente conforme o desenho de Deus. E é nisso que nós vamos pautar o nosso entendimento hoje, amém? Então, Atos 26. Atos 26, eu vou ler do versículo 9 ao 23, vou orar e aí a gente vai começar o entendimento sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia. Atos 26 vai falar sobre a defesa de Paulo, amém? Paulo estava preso em Cesareia, ele é levado ao tribunal, então ele vai apresentar a sua defesa diante dos governantes romanos e do rei Agripa, dos judeus. Então vai dizer assim, versículo 9 de Atos 26. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo a Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só vai lhe trazer dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunho de que você viu a meu respeito e de tudo aquilo que eu te mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo para que se arrependessem e que se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por motivo esse estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Amém?
Vamos orar. Senhor, te rendemos graça por esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua vida, Senhor. Obrigada pelo seu sacrifício, meu Pai. Por isso estamos aqui. E somos gratos, Senhor, por termos a oportunidade de aprender de ti. Que o seu Espírito Santo ministre a nós o seu evangelho. Abra os olhos do nosso entendimento, porque assim como Paulo viu, nós queremos ver. Nós queremos ter a visão celestial, meu Pai, para entender o chamado, o propósito, entender sobre a igreja, o corpo de Cristo, sobre ser um contigo, meu Pai. Que possamos, Senhor, ter a revelação da tua palavra, que o nosso espírito esteja ligado ao seu espírito, para que sejamos conduzidos à profundidade do seu coração, que os nossos olhos sejam abertos nesse dia, que a sua luz venha nos iluminar, meu Pai, para que possamos ver em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então esse é o relato, né? É o testemunho de Paulo, e ele vai fazer esse testemunho ao rei Agripa. Mas observe o que ele vai dizer no versículo 19, que é onde a gente vai focar a nossa ministração hoje, que vai dizer: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. O que é visão celestial? A visão celestial diz respeito à revelação do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então a visão celestial vai falar sobre o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Vai falar sobre o propósito de Deus em Cristo e qual é o encarregamento da igreja, o que nós devemos fazer e ser conduzidos para vivermos e cooperarmos para a completude desse propósito, amém? Então, dentro de um aspecto bem objetivo, a natureza e a essência que compreende a visão celestial tem a ver então com o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, amém? Sobre isso diz respeito a visão celestial, sobre o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus e a sua igreja, porque quando falamos de Cristo e a igreja, amém? Então essa visão celestial, ela não é apenas uma visão que vem deslumbrar a igreja. Essa visão não veio para deslumbrar Paulo. Essa visão veio para governar a vida de Paulo. Então toda visão celestial, ela é governante. Então ela não vem para você ficar, maravilhado, para você ficar entusiasmado. A visão celestial, ela é dada, revelada a nós para nos governar, porque toda visão celestial é governante. É a característica daquilo que existe de sobrenatural em nós. Então, não é apenas a capacidade de quem vê ou daquilo que nós queremos ver. A visão celestial é um dom de Deus, amém? É algo que Deus nos dá, é um dom de Deus. Então não se trata de capacitação, do que eu quero ver, de quem quer ver. Não é uma questão de estudo, de muita capacitação e inteligência pessoal do homem. Mas a visão celestial é um dom de Deus, é Deus que nos dá, amém? Então antes Paulo estava muito certo de quem ele era, antes da visão celestial, tanto que ele começa a dizer sobre o que ele fazia, a perseguição da igreja, as cartas que ele pegava, os decretos que ele assinava para que os cristãos fossem mortos, assim como Estevão foi apedrejado por conta do consentimento de Paulo, e ele estava muito certo quanto à sua religiosidade. Paulo sempre esteve muito certo sobre os seus conceitos, o seu conceito de Deus, a sua fé religiosa, que era limitada ao judaísmo, amém? A palavra vai dizer para nós que ele era fariseu dos fariseus. Paulo era um mestre, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era um mestre da lei, ele sabia tudo sobre a lei, e ele estava preso, a essa visão limitada do judaísmo, daquilo que ele compreendia do que era fé, do que era Deus. E ele achava que estava servindo a Deus quando perseguia os cristãos. Mas a partir dessa visão que ele começa a relatar, que também está lá em Atos 9, que ele estava a caminho de Damasco, e ali ele vê uma extraordinária luz.
uma luz que vai então romper com toda a sua crença religiosa, que vai romper com toda a sua limitação, que vai romper com tudo aquilo que ele achava que era mestre em saber. Então essa luz vem e vai quebrar todo o paradigma, tudo aquilo que Paulo entendia ser bom, que ele entendia o que era obra de Deus, o que ele entendia sobre o que era servir a Deus dentro do contexto judaico. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então nessa visão, acabou que Paulo ficou fisicamente cego durante 3 dias. Mas a visão celestial não é algo natural. A visão celestial, ela é espiritual, amém? Ela não é algo física. Acarretou que a luz foi tanta que fez com que ele ficasse temporariamente cego durante 3 dias. Mas a visão é espiritual. Então, quando Paulo cai por terra, ele vai ouvir, então, né, como diz a palavra, ele ouve uma voz. E ele tem um duplo chamamento. Jesus vai chamar ele e vai falar assim: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E esse duplo chamamento, ele é muito importante. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que somente 7 pessoas tiveram esse duplo chamamento em toda a palavra. Só 7 pessoas, 4 no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento, que foi Marta, Paulo e Pedro. Somente eles tiveram esse duplo chamamento de Deus, quando ele fala Saulo, Saulo. E todas as vezes que isso ocorre, tem a ver com o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Deus está querendo dar uma lição, mostrar algo, amém? Revelar algo profundo, ensinar algo a nós. Então, quando ele ouve Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento que ele ouve Saulo, Saulo, Paulo é tomada por um assombro, e ele é assombrado por essa pergunta: por que me persegues? Né? Imagina, ele está indo a caminho de Damasco para cumprir a obra de Deus no conceito dele, onde uma luz o atravessa como mais forte que a luz do meio-dia, faz com que ele e seus companheiros caiam por terra, e vem essa voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se sentiu assombrado, amedrontado, temeroso. E ele vai perguntar: quem és tu? Senhor. E a resposta vai assombrar Paulo mais ainda, mais do que a pergunta, quando Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque pode ser que para nós a gente não entenda a grandeza dessa frase: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Mas naquele dia Paulo viu na visão celestial algumas coisas. E assim que ele tem esse encontro com Jesus, essa visão celestial, onde a luz o ilumina para que ele possa ver e entender aquilo que Deus tinha para a vida dele, a primeira coisa que ele vê é que Jesus, no qual ele cria que estava morto e sepultado em Jerusalém, estava vivo. Então esse foi o primeiro choque de Paulo, quando o próprio Jesus se apresenta para ele, porque na cabeça de Paulo, Jesus estava morto e sepultado, porque a gente tem que lembrar que ninguém creu que Jesus ressuscitou, amém? Apenas os discípulos, apenas os seguidores de Jesus. Os judeus, os que não seguiam Jesus, ninguém acreditou que ele tinha ressuscitado. Por quê? Porque os sacerdotes pagaram os oficiais que estavam, na porta do sepulcro para mentir, falando que alguém roubou o corpo e que ele não ressuscitou. Então, para todos os judeus, Jesus estava morto e sepultado. Então, para Paulo, Jesus estava morto e sepultado. E quando Jesus fala com ele, o primeiro embate que ele tem é que agora Jesus está vivo. E o segundo embate que ele tem dentro dessa visão celestial é que não só ele estava vivo, mas ele era Deus com Deus. O que isso significa? Quando ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues, quando ele fala a palavra eu sou, a palavra eu sou é a primeira pessoa do indicativo, amém? E a primeira pessoa do presente do indicativo jamais poderia ser conjugada por um judeu. O judeu não fala essa palavra eu sou, eles não podem conjugar esse verbo eu sou. Um judeu que segue a lei, que segue a doutrina, ele sabe que ele não pode conjugar a primeira pessoa do presente do indicativo.
Paulo, como fariseu dos fariseus, sabia que nenhum homem judeu poderia usar essa frase desde o episódio de Êxodo 13. Quando Deus fala a Moisés, e Deus vai responder para Moisés assim: eu sou o que sou. Desde Êxodo 13, eles não usam mais a primeira pessoa do indicativo, do presente do indicativo. Então jamais essa frase, eu sou, poderia ser conjugada por um judeu. E quando ele fala, eu sou Jesus, quando Paulo ouve, eu sou, ele vê que Jesus não estava morto, mas estava vivo. E o mais impressionante, que ele era Deus com Deus, porque ele era o grande eu sou. Então imagina como Paulo não ficou assombrado com toda aquela revelação, com toda aquela visão, com tudo aquilo que estava sendo revelado para ele, que para nós parece que é uma simples conversa, que para nós que não entendemos o contexto, né, que não entendemos a doutrina, que não entendemos a lei, que não entendemos aquilo que eles viviam naquele tempo, e naquilo que eles criam, pode parecer normal para nós. Falar de Jesus pode parecer normal para nós, porque quando a gente conhece Jesus, a gente já conhece a revelação de que Ele vive, amém? E que para nós é a glória entender que Ele morreu por nós e ressuscitou. Para nós é a glória dizer que Ele é o Deus Altíssimo, soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas para Paulo foi um impacto muito grande, uma desconstrução de vida. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Agora o mais assustador estava por vir. É quando ele vai falar, eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque na mente de Paulo ele não perseguia Jesus, porque Jesus estava morto. Então para Paulo ele não tinha nenhuma razão para perseguir Jesus. Ele perseguia a igreja de Cristo, amém? Na cabeça de Paulo, ele estava perseguindo os discípulos, os seguidores do Jesus, né? Aqueles que estavam propagando a mensagem, porque Jesus estava morto. Então ele não somente vê que Jesus está vivo, mas ele vai ter a revelação de que Jesus e a igreja são um, de que Cristo e a igreja são um, de que Jesus e os seus discípulos são um, porque quando ele fala, tu me persegues, ele vai entender que ele não estava perseguindo pessoas aleatórias que seguiam uma doutrina ou que seguiam uma ideologia, que ele estava perseguindo o próprio Cristo, amém? Então ele vai dizer isso lá em Efésios 5:32. Lá em Efésios 5:32, ele vai fazer uma analogia para falar de Cristo e a igreja. Ele usa a analogia do casamento, lá em Efésios 5, para falar então de Cristo e a igreja. Ele vai falar, grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Porque ele vai falar da igreja e de Cristo sendo uma só carne. Por quê? Por conta da revelação que ele teve, da visão celestial que ele teve, que naquele momento, como para nós parece algo simples, mas para ele foi decodificado muitas coisas, amém? A visão dele foi aberta em muitas coisas, o entendimento se abriu, porque uma grande luz o iluminou, amém? E quando a luz de Cristo entra, tudo muda, tudo transforma, tudo é renovado por essa luz. Então, a revelação vem, então aquilo que ele achava que era certo, ele entende que ele viveu errado a vida toda. E ele então vê a verdade, ele vê a realidade de Deus. Então aqui Paulo, ele aprende o que é a igreja, que a igreja como parte de Cristo, ela foi gerada no poder da vida e da ressurreição. Ele entende o poder que há no sacrifício da cruz de Cristo, no operar daquele sacrifício. Ele vai começar a entender e a descortinar tudo aquilo que para nós parece ser muito comum e banal, mas que tocou a vida de Paulo de uma maneira profunda. E ele então vai entender o que é a igreja como parte de Cristo, que foi gerado então da vida dele, do poder que opera na ressurreição. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nenhum homem tem o poder de fundar a igreja, somente Cristo, amém? Nenhum homem tem poder de fundar, de estabelecer. Por isso que Jesus veio fazer isso. Por isso ele fala, eu vim edificar a minha igreja, porque o homem não tem poder de fundar a igreja. O homem, a única coisa que ele tenta é afundar a igreja até hoje.
A única coisa que o homem tem feito é afundar a igreja, distorcer o que é a igreja. Como eu falei no início, se algum deles voltassem para os dias de hoje e achar que nós somos uma seita e não a igreja de Cristo, não a igreja que foi gerada pelo poder da vida e da ressurreição. Então, ele compreende, nos faz compreender que quem edifica a igreja é Cristo, amém? E assim como Eva foi retirada de Adão, a igreja também foi extraída de Cristo pelo poder da vida eterna em ressurreição. Então, aquele momento, a visão celestial vai definir toda a vida de Paulo. Porque, como eu disse, a visão celestial ela tem um poder governamental e o poder de definir a nossa vida, de definir o nosso alvo, definir o nosso destino. Vocês estão entendendo? Diga amém. E isso tudo tem a ver com a visão celestial. E essa visão celestial, ela governou a vida de Paulo. Ela vai governar toda a vida de Paulo. Não só aquele momento, mas naquele momento se torna governo sobre ele. O ministério de Paulo durou 33 anos, amém? Que foi dividido em 3 períodos de 11 anos. Então o ministério de Paulo dura 33 anos, dividido em períodos de 11 anos. O primeiro período marca a sua conversão e o período que ele passou pela Arábia, o processo que ele passou, em Damasco, Jerusalém, e depois ele vai para Antioquia por meio de Barnabé. Então, todo esse período é um período de aprendizado. Os primeiros 11 anos do ministério de Paulo é um grande período de aprendizado. E ele vai escrever isso lá em Gálatas 1, 15 e 16, que ele vai dizer: aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Então, Gálatas 1, 15, 16, ele vai falar sobre o revelar do Filho nele, que aprove o Senhor revelar Cristo a ele. Paulo teve uma vida espiritual crescente. E essa vida começa com essa revelação do Cristo revelado nele. Ele vai dizer que começa então com a revelação do Cristo, que aprove Deus revelar Cristo a ele. E aí em Gálatas 2, 20, Paulo vai poder então dizer que ele diz que Cristo é o seu viver e que ele estava tendo uma experiência mais elevada com Cristo, de Cristo como sua vida. Em Gálatas 4:19, ele vai dizer que Cristo, então, já havia sido formado nele e que agora, pelos seus filhos espirituais, ele sentia, então, dores de parto, até que Cristo agora fosse formado neles. Porque ele passa por todo o processo. E quando chega em Gálatas 4:19, ele vai dizer que agora ele sente as dores de parto para que esse Cristo que nele foi formado, agora seja formado em nós, amém? Então, Cristo revelado, primeiro processo de Paulo, o Cristo revelado. O segundo processo de Paulo, Cristo como sua vida. E o terceiro processo de Paulo, o Cristo formado nele. Essa é a vida crescente de Paulo. Isso tudo teve origem por conta de uma visão celestial. Esses 3 pontos da carta de Gálatas que eu falei são as chaves, que estão em Gálatas, são os segredos que estão contidos em Gálatas. São os 3 períodos da vida de Paulo. O primeiro período sendo o período que ele mais absorveu. O segundo período, o período onde ele se dedicou à obra de Deus, onde ele se dedicou às obras missionárias, onde ele tirou o seu tempo de serviço para poder visitar, as igrejas, onde ele inicia, a primeira visita à cidade de Corinto, onde ele tem a perspectiva de ir a Éfeso. E o terceiro período, do seu ministério, os últimos 11 anos, é o período que vai ser marcado por prisões. Os últimos 11 anos do ministério de Paulo, então, a maior parte desse último período da vida dele, ele estava preso. Que foi o tempo onde ele conheceu um Cristo sendo formado nele pelo caminho da cruz. Foi entre prisões. Então, se nesse primeiro 11 anos, no primeiro período, foi marcado pela revelação do Senhor,
Se o segundo período do ministério de Paulo foi marcado pela vida de Deus, capacitando ele no servir ao Senhor, no impartir do Evangelho, no impartir do conhecimento sobre o corpo de Cristo, sobre o que é a igreja, esse terceiro período é o trabalho da cruz operando o caráter de Cristo, sendo formado na sua vida e na vida dos seus discípulos. Isso tudo por quê, pastora? Porque ele se permitiu ser governado por uma visão celestial. Ele se permitiu ser governado, e eu vou melhorar, não por uma visão celestial, mas pela visão celestial. Todo problema que nós temos na igreja hoje, sobre superficialidade, é porque a igreja se perdeu na visão. Toda a culpa da superficialidade da igreja é porque ela se perdeu da visão, ela se perdeu desse governo. E quando a igreja se perde do governo, tudo entra em desordem. Então ela começou a entrar nessa superficialidade, uma igreja rasa, um evangelho raso, porque a igreja perdeu a visão celestial. E quando ela perde a visão celestial, ela perde o governo. A visão celestial não é que cada uma tem a sua, não é o que um tem, o outro tem. A visão celestial, ela é uma só, e ela é governante. Ela não é só diz respeito ao indivíduo, mas ela é para o coletivo, é para o corpo de Cristo, para o bem e o uso do corpo de Cristo. Estou entendendo? Diga amém. E Paulo vai dizer que ele não foi desobediente a uma visão celestial. Ele vai dizer, eu não fui, Rei Agripa, desobediente à visão celestial. Ele não usa um artigo indefinido, foi uma visão que eu tive, não. Ele fala, a visão celestial. Eu fui fiel, eu não fui desobediente à visão celestial. Vocês conseguem compreender a diferença, sim ou não? Porque não existe visões, porque é o que dá a entender hoje com a falta do entendimento bíblico da palavra. Então, alguém desavisado no entendimento e na revelação bíblica pode entender que cada um tem uma visão. E qual é a tragédia disso? A tragédia de cada um ter uma visão sobre a igreja, sobre o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, é que cada um tem um modelo de igreja na cabeça. O perigo de cada um ter uma visão e um entendimento diferente do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, que é a visão celestial, é que cada um tem um modelo de igreja na cabeça. Cada um vai ter um estilo, cada um tem um modelo de evangelho. Cada um vai achar que pode fazer a igreja de uma forma, edificar ela da forma que foi dada na sua cabeça, na sua visão. E esse é o perigo dos desavisados, e acha que Deus me deu uma visão, vou fazer dessa maneira, vou fazer dessa forma. Mas nós temos que estar atentos à visão celestial de Deus, ao desenho de Deus, ao propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, para a edificação da sua casa, para a edificação da sua igreja, para a edificação da casa de Deus, que é coluna e fundamento da verdade. Vocês estão entendendo? Diga amém. E se a gente achar que cada um tem a sua visão, cada um vai edificar da sua forma, do seu modelo, o seu estilo. Cada um vai viver o evangelho da maneira que acha que pode viver o evangelho, mas isso não é de Deus. Por isso que a igreja vive essa superficialidade. Jesus disse que ele edificaria a igreja dele, então ele sabe a forma, ele tem o molde, ele tem o modelo, ele tem o desenho. Eu não posso pegar o modelo da cabeça de homens. Por quê? Porque Cristo tem o desenho. Ele que veio edificar a sua igreja. É Ele que continua edificando a sua igreja através do corpo de Cristo. Nada mudou. Ele continua fazendo a sua própria obra. E é dessa igreja que nós estamos falando, da igreja dele. E os elementos que constituem essa igreja, os elementos que constituem a formação dessa igreja são de Cristo, não é nossa. Os elementos que constituem a formação da igreja é dele, pertence à sua pessoa, pertence à sua obra, não pertence a nós.
Então nós precisamos resgatar isso nesse tempo, resgatar essa visão celestial, resgatar esse entendimento, porque se nós cremos que Jesus está voltando, você crê? Diga amém. Ele não voltará para uma igreja que é uma instituição. Ele não vai voltar para uma organização, ele não vai voltar para uma denominação, mas ele volta para uma igreja remanescente que preserva o seu testemunho na terra. Ele vai voltar para a sua igreja, a igreja que ele está edificando, a igreja que está sendo levantada dentro do seu desenho, aquela igreja que preserva o testemunho de Cristo na terra. Goste quem gostar ou não, ele vem para um povo, para um corpo que está envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Ele não vai voltar por aqueles que estão edificando suas próprias obras, fazendo as suas próprias vontades, edificando suas próprias pseudo-igrejas. Ele vai voltar para um povo envolvido com aquilo que Deus está envolvido. Ele vai voltar para aqueles que estão envolvidos com a agenda de Deus, com os negócios do Pai. Ele vai voltar para quem tem prazer em estar vivendo e cumprindo a sua vontade, realizando a sua obra. É para essa igreja que Jesus vai voltar. Então a gente tem que resgatar essa visão, resgatar isso nesse tempo, resgatar o entendimento sobre a igreja, entender que é muito mais profundo do que o que a gente sempre leu e estudou. Porque, como eu falei, pode parecer simples, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas você viu o peso que tem a palavra, eu sou o Jesus a quem tu persegues? O eu sou, a revelação de que Jesus era Deus com Deus, o próprio grande eu sou. Provérbios 29, 18, vai dizer assim: não entendendo a profecia, o povo se corrompe. Não entendendo a profecia, o povo se corrompe. A palavra profecia aqui, ela vem do vocábulo em hebraico chamado shazon, que significa visão. Então, não havendo visão, o povo se corrompe. É isso que Provérbios 29, 18 está falando. Porque a palavra profecia aqui significa visão. Na verdade, a maioria do termo profecia na Bíblia, poucas delas está falando de profecia. Somente em 3 textos que fala profecia como profecia. O resto, todas elas, a raiz vem dessa palavra visão. Por isso que os profetas no Velho Testamento eram chamados de videntes, homens com visão celestial. Então, Provérbios 29 vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a gente tem que restaurar esse divórcio que a igreja moderna tem com a palavra de Deus. Porque há um divórcio da igreja com a palavra. Uma igreja que não se aprofunda, que não busca, que não lê, que não pratica, que não busca esquadrinhar, que não busca diligentemente pelo Espírito esquadrinhar a palavra, entender a palavra, buscar o seu significado mais profundo. Ela lê aquilo ali está ótimo, está servindo, ela está indo, está se movendo. Mas Deus não é superficial, Deus é profundo, amém? E nós temos que nos aprofundar. Como nós falamos esses dias, é um tempo de aprofundamento, é tempo de se aprofundar, de entender, de ir além da letra, além da linha, além do que para a gente já está ótimo, o suficiente, não está, porque tem muito mais. Então a gente tem que restaurar esse divórcio da igreja com a palavra de Deus. Porque a igreja moderna busca sempre uma interpretação alternativa, sempre usando uma aplicação da palavra de maneira desnecessária e antibíblica, para poder satisfazer as suas vontades, seus desejos, mas sem nenhum fundamento espiritual.
sem nenhuma verdade, sem nenhuma realidade. E não é esse o caminho que o Espírito Santo se move. Não é nesse caminho que o Espírito de Deus está se movendo. Porque o caminho que o Espírito Santo está se movendo é para a edificação da igreja. Não é para a edificação dos conceitos humanos, da obra do homem. O caminho que o Espírito Santo se move e está se movendo continuamente é para a edificação da igreja. Então a gente tem que ser bíblico na interpretação da palavra, amém? A gente tem que buscar aquilo que é profundo, aquilo que o Espírito pode nos levar à profundidade de Deus. Porque ser um homem de Deus, ser um instrumento profético, ser um vaso de Deus, é necessário que você seja um homem ou uma mulher de visão celestial. Hoje, o ensino da Bíblia está tão secularizado que as pessoas acham que gerir uma igreja é como você gerir o botequim da esquina. Por isso que o ministério, a igreja, está sendo tão diluído na sua essência, na sua natureza, na sua substância espiritual. É por isso que nós vemos nos púlpitos hoje a substituição de homens que deveriam estar como homens de visão celestial, instrumentos proféticos da palavra, sendo substituídos pelos coachings. É por isso que nas plataformas nós vemos mais pastores transvestidos de coaching do que homens usados pela visão celestial de Deus como instrumento profético para essa nação. Uma mensagem hoje que nós ouvimos que tem muito mais a ver com estímulos emocionais do que com uma espada que nos transpassa, porque a palavra de Deus é uma espada que nos transpassa. A palavra de Deus não são estímulos emocionais. Atos 2, lá em Atos 2, depois que o Espírito Santo, reveste, os apóstolos, os discípulos que ali estavam, Pedro vai pregar um evangelho puro. Pedro vai pregar um evangelho genuíno. Ele vai pregar um evangelho puro, simples, mas profundo. E na exposição de Pedro, ele vai apontar 7 características de Jesus. E ao terminar a pregação, a conclusão é assim, o que vai dizer quando ele termina, lá em Atos 2, todo o seu discurso, onde 3.000 almas se entregam a Jesus, a palavra vai dizer assim, compungiu-lhes o coração quando ouviram essas palavras. Quando Pedro acaba de pregar, é essa conclusão que eles chegam, que compungiu-lhes os corações quando ouviram essas palavras, quando ouviram a pregação do Evangelho, através da vida de Pedro. A palavra compungiu, a tradução mais correta significa perfurados, transpassados. Essa palavra no grego é uma palavra usada para falar de alguém que foi transpassado por uma espada. Então, quando fala que eles compungiu-se os corações, significa que aqueles corações foram transpassados, perfurados por uma espada ao ouvirem a palavra do Senhor. Eles não foram emocionados, eles não foram motivados, eles foram perfurados, transpassados, rasgados pela espada que é a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é governamental. A palavra é a constituição do reino de Deus. A palavra precisa nos transpassar, ela precisa nos ferir, ela precisa nos perfurar, porque ela vem para nos governar. A palavra, como nós já falamos, ela não é tinta, ela não é letra. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é uma vida, ela é um espírito.
Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta, a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque ela é viva, ela é um instrumento vivo de Deus. Então nós precisamos recuperar o lugar da palavra de Deus. Precisamos sair das nossas reuniões, não dizendo que o culto foi bom, mas saindo das reuniões esmagados, transpassados, penetrados, cortados pela palavra. Porque se a palavra não te penetra, ela não te transpassa, ela não te corta, não é o evangelho, não é a palavra. Porque a palavra é mais afiada que uma espada. Ela vem para te cortar, ela vem para te transpassar, ela vem para penetrar em você, separar aquilo que é Cristo daquilo que não é Cristo. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa carne não converte. A nossa carne não tem que ser estimulada, a nossa carne não tem que ser motivada, a nossa carne tem que morrer, permanecer escrava do nosso espírito, porque a carne não se converte. E a única coisa que você pode fazer é acabar, se você não matar essa carne, se você não esmurrar essa carne, é você acabar misturando carne com fé, igual Abraão. E quando você mistura carne com fé, o que você gera não é Isaac, é Ismael. O que você gera é Ismael, um povo que vai perseguir a promessa de Deus e não edificar a igreja do Senhor. Então a nossa carne, ela não converte. O coração, a alma não regenerada, ela é um inferno em miniatura. A nossa alma não regenerada, a nossa alma que não foi ainda totalmente salva, transformada, ela é um inferno em miniatura. Jeremias 17:9 vai dizer que o nosso coração é completamente corrupto. Então nós precisamos de uma palavra que nos transpasse, de uma palavra que nos corta, de uma palavra que venha separar, fazer essa divisão. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. E se nós entendermos que antes da volta de Jesus haverá um grande movimento na igreja, restaurando os fundamentos, restaurando o caráter, restaurando a visão, restaurando a vocação, restaurando o testemunho de Cristo na terra. Se nós cremos nisso, que essas são as características que nós estamos vivendo nesse tempo, uma volta à palavra, uma volta ao fundamento apostólico. Então nós temos que viver por essa palavra, ser governado por essa palavra. Temos que ser restaurados pelo poder, pela vida da palavra de Deus. Isso tem que ser algo evidente em nós. A vida, o poder dessa palavra, a glória dessa palavra tem que ser evidente em nós. Porque, como eu li lá em Provérbios, não havendo visão, o povo se corrompe. E a palavra grega, para corromper é parar, que significa, não havendo visão, o povo fica desenfreado. Se corromper é viver de forma desenfreada. Então, sem visão, o povo fica desenfreado, desgovernado. Cada um começa a andar pelo seu próprio caminho. Isso é corrupção. Por isso que, não havendo visão, o povo se corrompe, porque ele fica desenfreado, desgovernado, e cada um anda segundo as suas próprias pernas, cada um anda segundo os seus próprios caminhos. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Sabe qual é o juízo mais doloroso que Deus pode nos entregar nesse tempo? O juízo mais doloroso que Deus pode derramar sobre nós nesse tempo é deixar que nós andemos pelos nossos próprios caminhos. Esse é o pior juízo de Deus que poderia vir sobre nós. É nos deixar andar pelos nossos próprios caminhos. É deixar que a gente ande em corrupção,
de maneira desenfreada e desgovernada. Esse seria o pior juízo de Deus sobre nós. Então, alguns podem dizer: ah, pastora, mas a gente está feliz, a gente está satisfeito. Você tem que entender que essa vida, essa terra, não é o nosso tesouro, não é a nossa recompensa. A nossa vida aqui, ela é limitada ao terreno, e a nossa vida verdadeira, ela não é terrena, ela é celestial. Por isso que a nossa visão tem que ser celestial. A gente não pode ter a visão dessa terra, não pode ter apego a essa terra, não pode ter apego a essa vida, porque a nossa vida, ela tem que ser celestial, a nossa visão tem que ser celestial, o nosso caráter tem que ser celestial. Nós estamos com nossos pés na terra, mas o nosso coração tem que estar em Cristo. O nosso coração tem que estar naquilo que é celestial. Vocês estão entendendo? Diga amém. Um cristão que não compreende isso, que não compreende que o seu caráter tem que ser celestial, que tem que ter um caráter celestial na sua vida, ele não entendeu o verdadeiro nascimento. Ele não sabe o que é o verdadeiro nascimento. Ele não conseguiu mensurar e viver o que é o verdadeiro nascimento. Porque se você não consegue compreender que nós temos que ter uma vida celestial, um caráter celestial, uma visão celestial, você está vivendo uma conversão religiosa e não uma conversão verdadeira. Você está vivendo uma conversão psicológica, uma conversão espiritualista, que não é uma conversão de quem saiu das trevas para a luz, porque na luz tudo se revela. A luz descortina tudo, a luz vem mudar tudo. Alguém que encontrou a luz, deixa o seu estado de filho e da ira para ser filho de Deus. Alguém que encontra essa luz, deixa o seu estado de condenado para se tornar agora justificado. Essa é a verdadeira conversão. Transforma a nossa vida, a nossa visão, o nosso caráter. Transforma todo o nosso viver. Deixamos de ser terrenal para ser conforme aquele que é celestial. Conversão não é você virar e falar: não, tá bom, eu já deixei de fazer isso. Ah, não, que o líder briga, né? Fala, o pastor fala: não, pastor, está tranquilo, já parei. Já não faço mais isso. Isso pode ser uma mudança de modos, mas conversão não é isso. Conversão é mudança de caráter. Alguém que era trevas e agora é luz. Isso é conversão. Conversão é alguém que ia a passos largos para o inferno, mas agora tem um caminhar para a glória eterna de Deus. Então não confunda religião com conversão. Não confunda espiritualismo com espiritualidade. Porque não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo anda desgovernado. O povo anda desenfreado. Cada um faz o que quer, age da maneira que quer e ainda tem a capacidade de falar que isso é evangelho. Ainda tem a audácia de falar que é igreja e que é corpo de Cristo. Porque hoje há tantas divisões dentro da igreja. O que é divisão? Divisão é você sair da vontade de Deus e passar a viver pelos seus próprios caminhos. Isso é divisão. Quando se tem duas visões, uma celestial e a outra terrenal. A gente não pode se prender às coisas dessa terra. Nós temos que nos esforçar para ser bíblicos, amém? Temos que nos esforçar para entender e compreender a palavra. Temos que ir além das denominações que nos destroem. Porque as denominações acabam nos afastando. Ah, não, aquele irmão, ele é pentecostal, eu sou neopentecostal. Como se você fosse mais importante, porque você é neo. Tu é um desviado e não sabe. Essas nomenclaturas têm afastado a igreja, afastado o corpo de Cristo.
Ah, não, porque eu sou tradicional e você é pentecostal demais, então eu não posso andar com você. É essas divisões que acabam nos destruindo, porque deixamos de perceber que a única coisa que tem que nos unir é Cristo. O que nos une é Cristo. Aquilo que é fundamental, que a gente gaste o nosso tempo, é tudo acerca de Cristo. O resto, você não vai gastar o seu tempo discutindo. Paulo vai falar, não perca o seu tempo com vãs discussões, discutindo com necios, porque isso não traz nada de produtivo para a igreja. Isso não edifica a igreja. Temos que gastar o nosso tempo com aquilo que edifica, com aquilo que é concernente à visão de Deus, ao propósito eterno de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O resto a gente não discute. Ah, não, mas você é calvinista ou arminiano? Eu sou de Cristo, querido. Porque se você for calvinista e não for de Cristo, já era para você. Se você for arminiano e não for de Cristo, já era para você. Então, essas são discussões que até hoje você escuta. Quando você para ensinar sobre o reino de Deus, sobre escatologia, a primeira pergunta do desviado é essa. Mas por quê? Porque é raso, superficial, não entende que tudo é acerca de Cristo, sobre a edificação da casa de Deus, sobre o amadurecimento do corpo, sobre chegarmos à estatura do homem perfeito. Então a gente não pode gastar o nosso tempo discutindo. Isso só atrasa o avanço da igreja. Isso só torna a igreja cada vez mais medíocre. Sabe por quê? Porque o centro da igreja não é você. O centro da igreja não somos nós. O centro é Cristo. O governo da igreja é Cristo. Em Cristo tudo está reunido. Cristo é a essência do propósito eterno de Deus. O propósito de Deus não é a minha casa, não é a minha família. O propósito de Deus é Cristo e a igreja como um perfeito de Deus. Cristo e a igreja, o um perfeito de Deus. O propósito do Senhor é a igreja, que é a sua família. Ele está reunindo a sua família. Jesus já falou, a minha família é aquela que faz a vontade do meu Pai. Mas quando não há visão espiritual, quando não há visão celestial, tudo fica desordenado. As prioridades mudam. Aquilo que eu entendo que eu devo fazer muda, porque tudo vai ser coerente àquilo que eu entendo. Por quê? Porque está tudo corrompido. Porque sem a visão tudo se corrompe. O entendimento se corrompe, as prioridades se corrompem. Porque está tudo desordenado, bagunçado, e cada vez mais cada um faz o que quer dentro da igreja. Mas em Atos, a igreja primitiva não era assim. Por quê? Porque eles tinham uma visão celestial governante. Eles tinham uma visão celestial que governava a igreja de Atos, a igreja primitiva. A vida de Deus sempre estava à frente. O Espírito Santo sempre esteve à frente de toda a obra. Por isso que o livro de Atos, que chama de Atos dos Apóstolos, ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque tudo que eles fizeram foi movido pelo Espírito Santo. Os atos não foram dos apóstolos, foi os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Mas foi o Espírito Santo que fez. E assim até hoje, o Espírito Santo está sempre à frente. Para você saber se a obra é de Deus, o Espírito Santo sempre tem que estar à frente. A vida de Deus tem sempre que estar à frente. Mas quando se perde a visão celestial, cada um começa a andar segundo as suas intenções, segundo os seus desejos, segundo os seus propósitos pessoais, segundo as suas próprias visões, a sua própria maneira de ver. E nisso Deus não se faz presente. Em nada disso Deus se faz presente. E isso é muito grave, porque essa é a igreja do século 21. Tem um escritor que é o A.W. Tozer. Alguém já ouviu falar? Não importa, mas se você ouviu. Se você não ouviu, está ouvindo agora. Ele vai dizer assim: se Deus retirasse o seu Espírito Santo da terra, a igreja não sentiria falta dele, porque seguiríamos fazendo todas as nossas obras, porque ele nunca foi necessário.
Essa é a igreja dos dias de hoje. A igreja onde ele está do lado de fora e bate. A igreja de Laodiceia, onde ele diz: eu estou à porta e bato. A igreja que diz que é boa, abastada, rica, e Deus está virando para ela e fala: você não entende, você não consegue ver. Compra colírio para que vejas, porque você não entendeu que você é pobre, miserável, cega e está nua. Porque eu não estou dentro, eu estou do lado de fora, batendo na porta. É porque Deus não retira o Espírito Santo, mas se Ele retirasse, as pessoas iam continuar vivendo, a igreja, a pseudo-igreja, os pseudo-evangélicos, crente, ia continuar vivendo, fazendo a obra. Porque, na verdade, ele nunca foi necessário. Porque você se move pelos seus interesses pessoais. Então, nós temos que refletir sobre isso. Porque o Espírito Santo, ele tem que estar à frente de toda a obra de Deus. Se a igreja é a casa de Deus, se a igreja é a igreja que é o fundamento e a coluna da verdade, o Espírito Santo precisa estar à frente. Se a igreja é a casa de Deus, então ela tem que ser o lugar onde os céus e a terra se encontram. É o lugar onde Deus tem a chave, onde Deus é a autoridade. Porque o Espírito Santo está aqui para fazer uma obra tão grande em nós, como foi a obra de Jesus no Calvário. Ele veio habitar em nós. Então, se a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário, só o Espírito Santo pode torná-la verdade e vida em cada um de nós. Só o Espírito Santo pode nos mover a seguir os caminhos de Jesus, a nos fazer a negar o nosso eu, a nossa carne, que ela não se converte todos os dias. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Só o Espírito Santo pode mover essa obra em nós. Porque se não houvesse o Espírito Santo, cada um estaria se movendo da sua própria maneira. Porque quando falta visão, falta governo. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. O governo de Deus, ele vem por meio da visão celestial. Então, o governo de Deus, por meio da visão celestial, não é uma restauração de movimentos, mas é uma restauração de fundamento. Nós temos que restaurar o fundamento da visão dentro da igreja. Restaurar o fundamento que nós precisamos ver. Temos que ter a visão celestial de Deus, a visão do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. É isso que precisa ser restaurado, os fundamentos apostólicos. Porque Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo e a igreja é o fundamento da igreja. Você sabe quais são os 4 pilares da doutrina apostólica? Jesus vai revelar lá em Mateus 16. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Jesus vai revelar os 4 pilares da doutrina apostólica em Mateus 16. Primeiro, quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o primeiro fundamento é Cristo. Quando ele fala sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, esse é o segundo fundamento, a igreja do Senhor. E ele vai continuar, Mateus 16, e vai falar que importava, então ele vai começar depois disso, discursar para os discípulos e falar que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que ele fosse entregue, que ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. É o terceiro fundamento, a cruz. E ele, depois que ele fala que ele precisava morrer, Pedro então se mete, porque Pedro sempre tem que se meter. Ele vai repreender Jesus: não, Jesus, você não pode morrer. E Pedro então vai ser repreendido por Jesus, vai falar: arreda-te de mim, Satanás. Porque quem ama a sua vida mais do que a mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua própria vida por amor de mim, irá encontrar, achá-la a verdadeira vida. Esse é o quarto fundamento, a vida do reino. Esses são os 4 pilares do fundamento apostólico que Jesus revela em Mateus 16. Cristo, a igreja, a cruz e o reino.
Então nós temos que restaurar os pilares, restaurar os fundamentos, sair da superficialidade do Evangelho. E para isso, como eu faço isso, pastora? Vendo. Tendo esse encontro com a luz de Deus, com a visão celestial. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque Cristo é a essência. Cristo é a essência e o fundamento de toda a doutrina apostólica. Por isso que começa com Cristo. Cristo, a igreja, a cruz e o seu reino. Então a nossa mensagem, ela não pode ser secularizada. A nossa mensagem não pode se moldar à cultura dessa terra. A pregação do Evangelho tem que ser pura, tem que ser verdadeira. O Evangelho que nós cremos é poder de Deus para a salvação da humanidade. A pregação do Evangelho é a pregação de um Evangelho vivo, de um Evangelho real, de um Evangelho que cura, de um Evangelho que liberta, de um Evangelho que transforma. O Evangelho que os apóstolos pregavam. Então a gente não pode se apartar dessa vida, se apartar dessa verdade, se apartar dessa palavra, se apartar desses fundamentos, Cristo, a igreja, a cruz e o reino, em prol de agradar a homens. Porque se vivermos uma vida em prol de agradar a homens, se vivermos e pregarmos o Evangelho em prol de agradar a homens, nós estamos pregando qualquer coisa, menos o Evangelho de Deus. Nós estamos falando de qualquer vida, menos da vida de Deus. Lembra quando Jesus conclui o Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 28? Quando Jesus, ele começa o Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Mateus 7, ele vai concluir, a ministração do Sermão do Monte, que é um dos sermões mais conhecidos, em nome de Jesus, pela igreja. Em Mateus 7, 28, quando Jesus acaba de pronunciar essas palavras, a palavra vai dizer que a multidão ficou atônita com a sua doutrina. Algumas versões vai dizer que as multidões ficaram maravilhadas, mas essa versão, ela perde um pouco o entendimento, porque o nosso entendimento de maravilhado é de ficar uau, feliz, alegre. Não. Porque a raiz da palavra maravilhado significa atônitos. Então, o que significa isso? Que quando Jesus acaba a pregação do Sermão do Monte, as multidões ficam atônitas com a sua doutrina, com o seu ensino. Jesus termina toda a exposição do Sermão do Monte e as pessoas estavam perplexas. Elas não estavam, maravilhadas. Não, porque esse é o nosso entendimento de maravilhado, Elas estavam chocadas. Elas não estavam encantadas, elas estavam perplexas, tomadas, a raiz elas estavam tomadas de assombro, perplexas, espantadas, chocadas, atônitas. Elas não conseguiam esboçar uma reação pelo ensino. Por quê? Porque eles vão dizer no versículo 29, que é onde termina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eles nunca ouviram a palavra daquela forma. A revelação, a profundidade, a vida, a luz. Quando Jesus pregava, e aquilo veio para chocar. Por isso que perseguiam Jesus, por isso que queriam matar Jesus. Ninguém ficava, que lindo, maravilhado, Elas ficavam perplexas, espantadas, assombradas, assim como Paulo ficou assombrado quando ouviu, eu sou o Jesus a quem tu persegues. Então nós temos que retomar a isso, porque esse é o verdadeiro evangelho. Quando você pregar o evangelho e falar da palavra, as pessoas precisam ficar perplexas, espantadas, chocadas, assombradas. Elas têm que olhar e falar assim, eu nunca ouvi essa palavra desse jeito. Já ouvi tanta gente falar, tanto fariseu pregar, tanto pastor falar, mas desse jeito, essa é a palavra, esse é o evangelho. Porque a palavra, ela vem para isso. Ela vem para cortar, para te perfurar, para te transpassar. Então ela vem para chocar, porque ela quer mudar a sua realidade. A palavra não é para você se sentir bem, a palavra vem para transformar a sua vida, para mudar a sua visão, para mudar a sua realidade, para mudar a sua maneira de ver, para mudar o seu caráter.
Então ela tem que ficar assombrado, perplexo. Eu li isso a vida toda, mas nunca entendi dessa maneira. É a esse fundamento, a essa doutrina que nós temos que voltar, porque esse é o evangelho genuíno que Jesus pregava. Jesus pregou todo esse sermão e as pessoas ficaram chocadas, perplexas, assombradas, espantadas com tudo aquilo que ele ministrou. E se nós pararmos para analisar de uma maneira geral, nos nossos dias, como que o evangelho tem sido pregado? O que se tornou o evangelho de Deus? Infelizmente, alguns devem achar que Deus tem dom de palhaço, porque fazem da igreja um circo. Muitos têm achado que Deus derramou, além do dom da profecia, o dom do palhaço, porque acha que a igreja é um picadeiro. Acham que a igreja é um circo, cheio de piada, cheio de comediante, fazendo palco de stand-up, mas isso não é igreja. Isso não é evangelho. Porque eles acham que estão edificando casa para Deus, mas não estão. Eles estão edificando uma prostituta. Mas nós fomos chamados para edificar uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa é edificada por uma palavra genuína, por um evangelho verdadeiro, profundo e não superficial. O evangelho que Jesus pregava e as pessoas ficavam chocadas, espantadas, perplexas, atônitas. Então, se queremos que a igreja seja a casa de Deus, a coluna e o fundamento da verdade, a sua palavra tem que tomar o lugar central, o lugar governante, o lugar de vida, o lugar de poder, o lugar da graça, da revelação, da soberania, da visão celestial. A palavra tem que voltar a tomar o seu lugar de importância. Porque o que o mundo precisa é de uma palavra viva. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí a vida. É disso que o mundo precisa, da palavra que sai da boca de Deus, de um evangelho verdadeiro. É o que nós precisamos hoje, uma palavra que nos transpasse, que nos deixe atônitos, que nos quebrante, que venha nos moer, que venha nos limpar de toda a nossa obscuridade, que venha limpar toda a sujeira do nosso coração, uma palavra que nos penetre como vida, como luz. É disso que a gente precisa, de uma palavra que seja a sua espada afiada, inflamada, para que ela venha nos convencer e nos converter. Então, para isso, nós temos que restaurar a palavra no meio do seu povo, e para isso precisa levantar uma geração que tenha uma visão celestial, que conheça o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, para sermos casa de Deus. A vida da igreja precisa juntar a doutrina apostólica, a doutrina no qual Jesus veio ensinar e que os apóstolos absorveram e fundamentaram a igreja e praticar. Uma prática de vida, uma prática de comunhão. Porque comunhão não é só estar junto. Sabe o que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão não é estar junto, a palavra comunhão significa ser um. Como Jesus fala em João 17, Pai, eu rogo para que eles sejam um conosco, assim como eu e você somos um. Isso é comunhão. Comunhão não é, vou dar um exemplo, saca só. Comunhão não é um saco de batata. Imagina um saco de batata cheio de batata, amém? Aí você fala, estamos todos juntos, num saco de batata. Mas se eu rasgo o saco, cada batata vai para o seu lado, amém? Elas não caem todas juntas. Então, comunhão seria eu pegar essas batatas, amassar essas batatas, esmagar essas batatas e fazer delas um purê de batatas. Porque não tem como separar, não tem como dividir, amém? Vocês estão conseguindo compreender? Isso é comunhão, é ser um com os irmãos, é ser um corpo de Cristo, é ser um com o Senhor, é ser um com Deus, um guardando o outro, um edificando o outro, um resguardando a vida do outro e não fofocando sobre a vida do seu irmão. Isso é comunhão, isso é o pilar, fundamento da igreja. A
a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que o Senhor possa nos dar uma visão celestial, a visão apostólica, o fundamento da igreja, que a gente possa regressar às coisas autênticas, críveis, que a gente possa regressar ao fundamento de tudo aquilo como Deus desenhou, amém? Fique de pé, que eu quero orar. Eu quero chamar os oficiais aqui à frente. Nós vamos orar, eles vão orar a vida de vocês. Vocês vão vir aqui à frente. Ou é melhor vocês irem nas fileiras, né? Mais rápido. Então fica aí na frente das fileiras. Quando a sua fileira acabar, você passa para outra. Se tiver, acho que tem mais diáconos do que fileiras. Você vem um povo de trás e um povo da frente, tá? Eles vão orar por quê? Para que o Senhor restaure a visão celestial em nós, amém? Para que a gente possa regressar à igreja, ao seu fundamento, aos seus princípios. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Para que a gente possa regressar à palavra, à comunhão, ao partir do pão, às orações, que isso é o fundamento da igreja, amém? A igreja como um só corpo, como uma só vida, que vê aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está edificando, que consegue ver o propósito de Deus em Cristo Jesus e viver debaixo dessa visão governante. Porque eu não quero só que você tenha a visão celestial, eu quero que essa visão governe a sua vida, para que você seja um participante, um colaborador da edificação da casa de Deus, da igreja do Deus vivo, da coluna e do fundamento da verdade, porque é isso que o mundo precisa, amém? Feche seus olhos, eu vou orar e vocês vão orar, amém? E enquanto eles oram, vocês cantam. Ai, que lindo.